Olá, amigos, compassageiros evolutivos, EQM, ou Experiência de Quase Morte. Este é o tema de hoje. Como sabemos, uma das grandes questões existenciais da atualidade é a procura por um sentido maior para a vida. E já vamos para a seguinte pergunta: o que acontece às pessoas cuja morte clínica foi atestada pelos médicos e depois de um tempo voltam à vida? Isso é possível? Pois bem, elas passam por experiências chamadas EQMs, ou experiências de quase morte, consideradas projeções antifinal, ou ainda projeção ressuscitadora. É um termo criado pelo psiquiatra americano Raymond Moody em 1975. Termo este expandido por pesquisas baseadas no paradigma consciencial através da ciência da consciência, a conscienciologia, sobre o qual tema faremos nossa explanação de hoje. Fontes básicas: o Tratado Projeciologia, panorama das experiências da consciência fora do corpo humano, do professor e pesquisador Valdo Vieira. E o livro Sem Medo da Morte, construindo uma realidade multidimensional, da Vera Hoffman. E o que é EQM? Experiência de quase morte é uma experiência projetiva involuntária ou forçada por circunstâncias humanas críticas da consciência intrafísica neste plano comum a doentes terminais, pacientes que estão próximos da dessoma, o descarte do corpo físico, o descarte do soma, ou conhecida morte, sobreviventes da morte clínica. Este é um conceito que está no livro Projeciologia, de acordo com o que escreveu Valdo Vieira. Essas experiências servem para desmistificar a ideia corrente de que ninguém volta para contar. Inclusive, também existe um livro sobre este assunto, cujo título é bem sugestivo: Voltei para Contar, de Lucy Luffy, pela editora Editares. Pergunto: se alguns voltam, apesar de terem sido considerados mortos, isso não é um indício de que existe um padrão de morte ainda não utilizado nem aceito pela ciência convencional? Esse padrão vai além do tradicionalmente admitido pela maioria. Segundo a conscienciologia, ciência da consciência, é possível acontecer a volta da consciência ao corpo considerado morto, já que o corpo não é a consciência, apenas um de seus veículos de manifestação. E por que isso? Porque o seu cordão de prata, cordão energético de ligação, ainda não se partiu e, portanto, o fornecimento de energias vitais para o corpo físico ainda continua, embora não sejam detectados esses fluxos pelos aparelhos que a ciência atualmente possui. O Dr. Moody é amplamente conhecido por ser autor de livros sobre vida depois da morte e experiências de quase morte.
Fundamentado nos depoimentos de cerca de 150 pessoas que sofreram de morte clínica, o Dr. Muti concluiu que existiam experiências comuns, né? Algumas experiências comuns à maioria das pessoas que passaram pela experiência de quase morte, tais como ouvir um zumbido nos ouvidos. Zumbidos nos ouvidos são comuns também durante a decolagem do psicossoma, veículo mais avançado, maleável e com capacidade de transfiguração, nas experiências de projeção da consciência ou saída da consciência do seu corpo físico, e também durante a sua interiorização no corpo, ou seja, o retorno da consciência. 2, ou a segunda experiência comum, é um sentimento de paz e ausência de dor. Bem, a dor pertence ao corpo físico. Sem dor e experimentando que a morte não existe, a consciência sente-se invadida por essa sensação de paz e livra-se definitivamente do maior de todos os medos, que é o medo da morte. Sobre esta situação, William Buhlmann, em seu livro Aventuras Além do Corpo, escreveu que a maior parte da humanidade morre em completa ignorância da sua existência espiritual, ou existência consciencial. Embora muitas pessoas possuam sólidas crenças religiosas, seu conhecimento direto sobre a sua identidade espiritual e a continuidade da sua existência após a morte simplesmente é nulo. Vamos para a terceira experiência comum detectada. É sentir a separação do corpo humano ou o desprendimento da consciência desse corpo. Na grande maioria das experiências, a pessoa se vê flutuando ao nível do teto e nota um corpo deitado na cama. Só então reconhece que aquele é o seu próprio corpo. Isso provoca um sentimento de liberdade bastante positivo. E aqui eu faço o registro de um caso pessoal e que nunca esqueci. Quando eu era criança, eu passei a gostar de ter febre. E por quê? Porque quando eu tinha febre, ao deitar e adormecer, eu me via fora do corpo, perambulando pelo quarto, indo ao teto, indo às paredes, voltando, brincando, vendo meu corpo na cama. Então fazia de tudo para ter febre, tá? É uma experiência pessoal que nunca esqueci. Eu não tinha o conhecimento que hoje tenho a respeito, tá? Hoje entendo perfeitamente o processo, mas não me impactava. Nunca me impactou isso. Vamos para a quarta experiência comum. Sentir-se a viajar dentro de um túnel em direção à luz. Bom, o William Buhlmann, em Aventuras Além do Corpo, lança uma hipótese bastante lógica para a sensação do túnel. A dimensão física seria separada da não física por uma espécie de membrana que se abre temporariamente para permitir a passagem da consciência e causaria, portanto, a sensação de passagem pelo túnel. Esta é a explicação dele. A quinta experiência é ver pessoas, principalmente familiares, já falecidas. Experiências de quase morte, na grande maioria dos casos, são recursos assistenciais utilizados para conscientizar o doente
do valor do seu tempo aqui na dimensão intrafísica, como também de suas responsabilidades, da libertação de alguns medos e mudança de valores até. Essas experiências podem ser patrocinadas pelos próprios familiares já falecidos, ou por consciências amigas, consciências amparadoras, com a capacidade e o domínio extrafísico de adquirir a aparência temporária dos entes queridos. A fim de quê? A fim de que a pessoa, na vivência da quase morte neste momento, sinta-se mais aconchegada. É uma forma de acolhimento, não deixa de ser. Sexta, encontrar seres espirituais, por vezes identificados como sendo Deus. Os seres encontrados durante uma EQM dependem muito das crenças pessoais de quem passa pela experiência, bem como dos condicionamentos e do que causará impacto sobre si mesmo. Há pessoas que automaticamente imaginam que, ao morrerem, verão Deus. Então, qualquer ser luminoso que apareça será considerado Deus. Segundo Valdo Vieira, em seu livro Projeciologia, as crenças religiosas da pessoa influenciam a interpretação da experiência de quase morte. Contudo, não alteram a essência da experiência. Sétima, ver na tela mental uma revisão retrospectiva do decurso da própria vida, desde o nascimento até a morte. Esse fato parece primordial para uma futura mudança de comportamento. A consciência revisa a sua vida sem o julgamento de ninguém mais, a não ser dela própria. Ela sabe perfeitamente se fez o que devia fazer ou não. E oitava, é sentir uma enorme relutância em regressar à vida. É mesmo difícil desejar voltar de um lugar onde não há dor, um ambiente onde há uma extrema serenidade, onde não se é julgado pelos outros e se está cercado de consciências amorosas. Então, para que voltar? O que nos faz pretender retornar é a lembrança de nossa responsabilidade para com determinadas pessoas que não estão prontas para seguir suas vidas sem nós, o que é compreensível, ou alguma importante tarefa inacabada. Então, sujeita-se, por vontade própria, a voltar ao mundo físico. É a responsabilidade pelo cumprimento de sua programação existencial ou sua missão. Mas não vamos criar aqui a ilusão de que toda a dimensão extrafísica ou todas as experiências extrafísicas são assim tão boas quanto a maioria das experiências de quase morte. Vários tipos de ocorrências, eventos quase terminais ou momentos de perigo extremo, podem desencadear a experiência de quase morte. Por exemplo, crianças vítimas de quase afogamento, pescadores quase afogados, indivíduos quase eletrocutados, operários que sobreviveram a acidentes em construções, acidentes em montanhas, acidentes em estradas de ferro, motoristas e passageiros de desastres automobilísticos,
soldados feridos em campo de batalha, é, acidentes em desmoronamentos e soterramentos e tantos outros. Além destes acidentes, também predispõem circunstâncias médicas que provocam o fenômeno da experiência da quase-morte ou da pessoa presenciar como se estivesse na sacada do recinto de observação cirúrgica a sua própria reanimação ou ressuscitação clínica. Por exemplo, essas condições dramáticas seguintes. As doenças graves ou sérias, um parto laborioso, os estados profundos de coma, a comatose, as pessoas torturadas, as tentativas de suicídio, os quase enforcados, que mais? As crises cardíacas, os traumas graves, outras afecções e distúrbios agudos. As melhores EQMs são geralmente patrocinadas por amparadores, portanto, aquele doente precisa ter alguns méritos para receber essa ajuda. E há objetivos específicos, como a perda do medo da morte, através da percepção de que a vida continua e pode ser até melhor do que aqui. Agora, depois de Dr. Raymond Moody, muitos outros médicos, principalmente cardiologistas, têm feito pesquisas sobre EQM. Basta pesquisar na internet, pois pode ser bem interessante. Não poderia deixar de falar aqui sobre o cientista inglês Sam Parnia, um dos maiores especialistas do mundo no estudo científico da morte, que publicou o livro O que Acontece Quando Morremos. Este livro foi traduzido para o português em 2008. Há um relato interessante do Dr. Sam que disse ter um grupo de pessoas tão gravemente doente que chegou a atingir o ponto clínico de morte. Mas ainda assim eles relatavam ter processos de pensamentos lúcidos e bem estruturados, com argumentação e formação de memória daquela hora crítica. E ele mesmo indagou: como isso pode acontecer? Como pode haver processos de pensamentos tão lúcidos quando o cérebro está, na melhor das hipóteses, desligado e, tanto quanto podemos medir, não funcionando? Igual a todos os outros estudiosos dessa área, o Dr. Sam está buscando um modo de provar que a consciência sobrevive ao cérebro, o que não é fácil. A melhor prova é a vivência de cada um. Segundo o princípio da descrença, usado na conscienciologia, não devemos acreditar em nada dito pelos outros, por mais sérios e bem-intencionados que sejam. É preciso ter nossa experiência pessoal. Ela é que vai, por fim, nos convencer. E a melhor saída é desenvolver e qualificar a projeção consciencial lúcida. Diante de você, portanto, existem duas opções ou possibilidades. Viver ainda na era medieval quanto ao conhecimento da consciência e ficar esperando um cientista dar-lhe a prova de que o corpo físico é o corpo mais descartável da consciência, ou
ir atrás dos vilumbres dessa outra vida, o que poderá mudar a sua realidade consciencial, tornando-a mais lúcida quanto ao real significado da morte e da vida. E a escolha é somente sua. Quem desejar ver um excelente filme sobre EQM, que trata de um caso real, pode procurar Salvo pela Luz. O relato é um relato emocionante e as profundas revelações do homem que viveu a experiência de quase morte, baseado no livro de Daniel Brinkley e Paul Perry. E só para amenizar a curiosidade de vocês, faço uma síntese a respeito. Olha, estou adiantando, hein? Em 1975, Daniel Brinkley foi atingido por um raio e dado como morto. Quando acordou, estava em um necrotério. Havia, porém, vivido uma experiência extraordinária. Ele visitara a pós-morte, encontrara 13 anjos e tivera 117 revelações sobre o futuro. Presta atenção. Em todos esses anos, 100 revelações dessas 117 já se concretizaram. Em Salvo pela Luz, Brinkley divide sua história revelando a verdade sobre a vida após a morte e proporciona orientação sobre como podemos viver a vida aqui na Terra, para chegar do outro lado com serenidade. É simplesmente impressionante. Qual a sua opinião sobre uma experiência de quase morte? Já passou por uma? Conhece algum caso similar? Em matéria de morte, o conhecimento da humanidade não é lá essas coisas, nós sabemos disso, a tirar por nós, né? Segundo Sócrates, as pessoas temem a morte como o maior dos males, devido à vergonhosa ignorância de achar que sabem o que não sabem. Qualquer que seja sua experiência de vida, você está aqui conosco se esforçando para cumprir sua programação existencial, assim como eu, e se tornar um completista ainda nesta vida atual. É como subir ao pódio e receber o troféu. Pensando assim, parabéns pela reflexão, parabéns pelo esforço, parabéns pelo seu completismo existencial. Muito grato e até a próxima oportunidade interconsciencial. Gratidão.